Mas, você que tem a sua Bíblia, você que tem o seu aplicativo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, no capítulo 21, nós vamos ler um texto que está lá no versículo de número 18. Segundo Crônicas, capítulo 21, versículo 18. Assim diz a palavra de Deus: depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do segundo ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram, e ele morreu sofrendo dores horríveis. O seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém sentisse saudade, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. A expressão que eu gostaria que você guardasse e agasalhasse no seu coração é essa: eu preciso deixar saudades. É sobre isso que eu quero falar aqui essa noite, tendo como base esse texto, a vida desse rei chamado Jeorão. Mas de tudo que eu vou falar aqui, essa expressão máxima do texto, que é essa expressão te persiga aonde você estiver, o que você estiver fazendo, que você tenha essa expressão no coração: eu preciso deixar saudades. Queridos, nós estamos no mês agora de novembro, quase encerrando esse mês, e se nós notarmos, por exemplo, com muita clareza, nós vamos ver que os comércios, as ruas, elas estão tomando uma outra forma. Por exemplo, existem algumas luzes, existem algumas promoções, algumas canções. Por quê? Porque a gente está se aproximando da época de Natal e da época de final de ano. E a gente consegue observar, por exemplo, alguns carros de som com músicas que são músicas natalinas. E parece que toda essa conjuntura, toda essa nova configuração, eu diria assim, que todo ano se apresenta para a gente, parece que tudo isso compõe alguma coisa para o nosso coração. Geralmente, quando a gente vê esses ambientes, nós somos remetidos a perceber que o ano está se encerrando, que mais um ciclo está se encerrando. E a primeira coisa que a gente traz ao nosso coração, ou faz, eu diria assim, é uma reflexão de tudo que aconteceu, dos fatos, dos detalhes, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós passamos, ainda mais se falando de 2020. Esse ano tão atípico que praticamente a gente passou o ano todo, estamos passando o ano todo, enfrentando uma pandemia, tendo que alterar uma série de coisas. Alguns jovens deixaram de estar nas escolas de maneira presencial, estão em casa. Então é um ano diferente e numa época diferente. E geralmente quando a gente começa a refletir sobre algumas coisas, especialmente nesse período, a gente começa a trazer o nosso coração aquilo que ficou para trás, as coisas que aconteceram, os fatos. Só que o que fica muito claro para nós, de uma maneira muito prática, é que o que passou, passou. As perdas que nós tivemos, ok, nada que a gente faça vai alterar, por exemplo, esse sentimento de tantas coisas que saíram da nossa mão, que escaparam do nosso controle. Mas enfim, muitas coisas ficaram para trás. E dessas coisas, nós não temos como alterar isso. Às vezes a gente se empenha em querer alterar aquilo que ficou para trás, mas não tem mais o que fazer. Só que a grande questão é essa: não é exatamente o que eu deixei nesse ano de 2020. O que eu perdi, as coisas que se foram, o tempo que passou, porque isso não é alterável, não existe mais como modificar. A grande questão é essa: o que eu deixei em 2020, o que eu estou deixando até o dia de hoje. Por que eu digo que isso é importante? Porque aquilo que eu deixei tem o poder de furar, por exemplo, esse bloqueio das eras e passar para 2021, de passar para as próximas gerações. Aquilo que eu deixo, as coisas que eu fiz, aquilo que eu semeei, isso sim, vai ir se apresentando anos e anos e anos. Então a grande questão é essa: o que eu estou deixando? Qual é o legado que eu estou construindo? E a história que eu quero falar para vocês aqui de maneira muito prática é a respeito de um rei de Israel chamado Jeorão. E a informação que se traz, por exemplo, a respeito de Jeorão é essa: que Jeorão ele reinou durante 8 anos. Só que a máxima que se apresenta a respeito de Jeorão, ela é totalmente negativa. Porque o que se fala a respeito de Jeorão? A expressão do texto diz isso: que Jeorão reinou
e quando ele faleceu, ele não deixou de si saudades. Ou seja, ele foi um homem que aquilo que ele deixou foi extremamente negativo, extremamente prejudicial. E quando eu entendi essa história, o primeiro questionamento que me veio ao coração foi esse: como é que ele se transformou em um ser humano assim? Será que Jeorão de uma hora para outra se transformou na pessoa que ele se transformou, no rei que ele se transformou? E a primeira orientação do Espírito que eu recebi foi essa: ninguém se transforma de um dia para o outro, ninguém se deforma de um dia para o outro como Jeorão se deformou. E o que nós deveríamos, no mínimo com uma história dessa, estarmos indagando no nosso coração é isso: eu preciso ter um cuidado para não me deformar também. E a grande questão é essa, que aquilo que eu estou deixando agora vai determinar o que eu vou ser daqui a 5, 6, 10, 15, 20, 30 anos, em como eu vou ser lembrado pelos meus filhos, pelos meus netos, pela minha igreja, pela minha cidade, pelas pessoas que estão na minha volta, pelo ambiente profissional que eu habito. Então essa é a grande preocupação desse texto. É por isso que essa história ela se apresenta para a gente. E por que Jeorão, aonde foi que ele se deformou? Quais foram os elementos que deformaram tanto Jeorão e que podem deformar eu e que podem deformar você e transformar nós em pessoas que ninguém vai sentir saudade? E a primeira coisa que a gente precisa trazer e olhar para o texto é ver onde é que elementos são esses que fizeram de Jeorão a pessoa que ele se formou. E a respeito, por exemplo, da vida de Jeorão, a Bíblia diz isso: que o seu pai é um homem chamado Josafá, talvez um dos melhores reis que já existiram naquela época. Entenda, ele tem toda uma família, ele tem toda uma bagagem, uma casa que tem uma inclinação a fazer o bem, a serem pessoas notáveis, a serem pessoas relevantes. E ele nasce naquilo que a nossa linguagem contemporânea chama de berço cristão. Só que a grande questão é essa: eu posso ter pai crente, eu posso ter mãe crente, eu posso ter a família toda crente, eu posso nascer num ambiente que é acostumado com as liturgias de crente, mas a grande questão é essa: é os meus posicionamentos que vão definir. Por quê? Porque no final dessa caminhada, eu vou estar diante do meu Deus, apresentando os meus pecados, e Ele conhecendo quem eu sou. Não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter ninguém na volta para nos proteger, não. Então essa é o grande desafio da nossa geração, porque a maioria daqueles que convivem, que frequentam os nossos cultos, que são jovens da nossa igreja, eles têm uma boa bagagem familiar. Tem mãe que frequenta círculo de oração, tem pai que frequenta, que dirige culto, que prega em culto, mas a grande ímpeto é: nós vamos precisar tomar uma decisão. Então, se você abdicar de um fundamento que você tenha, você pode estar se deformando. Então, aí onde você está, entenda isso: não corra o risco de se deformar. Tenha cuidado, porque as suas decisões podem transformar você de uma pessoa que talvez você nem imagina que poderia se transformar. Então esse é o primeiro grande detalhe. O segundo grande detalhe que nós vamos perceber, por exemplo, que Jeorão ele tem os seus irmãos. Ele tem os seus irmãos. E o seu pai, o que ele faz? Prestes a morrer, ele oferece para cada um dos filhos alguns bens. Para os irmãos de Jeorão, a Bíblia diz isso: que o seu pai Josafá, ele dá bens, ele dá cidades fortificadas, ele dá riquezas para os seus irmãos. Só que para Jeorão, a Bíblia diz que o pai de Jeorão deu o reino para ele. Então entenda uma coisa: Jeorão tem todos os seus irmãos, todos ganham alguma coisa. E Jeorão ganhando o trono, teoricamente, ele foi, eu diria assim, o privilegiado, porque ele é o mais velho. Só que Jeorão, ele começa a desenvolver uma terrível falha de caráter. Então entenda isso, que quando o nosso caráter vai sendo deformado, quando a gente vai permitindo que algumas raízes de inveja tomem conta do nosso coração, a gente começa a se transformar numa pessoa que a gente talvez nunca queria se transformar. E é isso que acontece com Jeorão. Jeorão, ele começa a se deformar. Por quê? Porque ele tem inveja do próprio pai dele ter dado algumas coisas para os seus próprios irmãos, embora ele tivesse conseguido alguma coisa. E a informação que se tem nesse texto é importantíssima. Por quê? Porque Jeorão ele não conseguiu conciliar aquilo que nós chamamos de identificar o talento dos outros. O que acontece com Jeorão? A informação bíblica é que os irmãos de Jeorão tinham um potencial maior do que o dele.
Então a partir disso ele começa a ter uma inveja daquilo que os irmãos dele têm. Então pessoas assim que têm inveja dos bens dos outros, que têm inveja das capacidades dos outros, elas se deformam, elas não deixam saudade de ninguém. Então esse é o segundo grande ponto que é importante nós pensarmos, que quando nós começamos a desenvolver uma inveja daquilo que Deus está fazendo na vida do fulano, daquilo que Deus está fazendo na vida do ciclano, nós começamos a nos transformar em pessoas que nós não gostaríamos de ser, e a partir disso nós não estamos deixando um legado positivo que ecoará nas próximas gerações. Então tenha cuidado, tenha muito cuidado. E se você, por exemplo, é tentado a questionar o talento, o potencial, a capacidade, por quê? Porque sempre vai ter alguém melhor que você, sempre vai ter alguém melhor do que eu, mas a melhor coisa que nós precisamos entender é que Deus dá para cada um a sua medida, e para cada um Ele dá a sua aplicação. Então fica tranquilo, você não precisa da capacidade de ninguém. Aquilo que Deus entregou nas suas mãos é o suficiente para você viver as promessas que Ele tem para você. Você entende isso? Então fica tranquilo, valoriza aquilo que Deus colocou na sua mão, que é a partir disso que Deus vai fazer uma obra muito poderosa na sua vida, na sua casa, e a gente crê nessa palavra que nós estamos pregando. Então esse é o segundo grande detalhe. Ele tem essa inveja, e essa inveja ela só vai ser apresentada, sabe como? Quando o pai de Jeorão morre, que Jeorão assume o trono. Quando ele assumiu o trono, quando ele recebe aquilo que nós chamamos de poder, é esse poder que ele não sabe administrar. Por quê? Porque esse poder vai deformar ele. Porque a Bíblia diz isso, que quando ele assumiu o poder, ele fez questão de matar todos os seus irmãos a fio da espada. Ou seja, o poder revelou o caráter que Jeorão tinha. Então esse é um dos grandes delírios de muitas pessoas. Elas não sabem administrar o poder. Quando elas recebem o poder, elas acabam se deformando. Quer ver? Ó? E todos nós somos, eu diria assim, nós estamos, disponíveis não, nós estamos, eu diria, suscetíveis a essa realidade. Quer ver? Davi passou por isso. Davi, quando estava, por exemplo, cuidando de ovelha, com roupa de ovelha, com posicionamento, com roupa de pastor de ovelha, quando ele estava lá e tudo mais, que era pastor de ovelha, sabe o que ele fez? Ele matou um gigante. Quando ele assumiu e colocou roupa de rei, roupa de trono, roupa disso, roupa daquilo, assumiu o poder, sabe quem ele matou? Um amigo. Entende? Por quê? Porque ele não conseguiu administrar o poder. Então você precisa ter muito cuidado, porque geralmente as pessoas mais maldosas foram as que receberam mais poder. Então tenha cuidado com as alturas, tenha cuidado com as posições, não deixa isso estragar aquilo que Deus conservou na sua vida, entendeu? Um cargo, alguma coisa do tipo não vale mais do que o seu coração purificado por Deus. Que Deus nos dê graça para nós administrarmos o poder que Ele mesmo nos dá. Entende isso? Então quando ele assumiu o poder, o caráter dele veio para fora. Então essa é uma outra realidade. A primeira é essa: Jeorão não conseguiu entender, não valorizou o fundamento que ele tinha. A segunda realidade é essa: ele abdicou e deixou a inveja tomar conta dele. A terceira, ele não conseguiu administrar o poder que ele tinha. E sabe qual foi a quarta? Jeorão, tendo uma base, um fundamento no qual ele foi ensinado. A Bíblia diz que ele foi se relacionar, sabe com quem? Com a filha de Jezabel. Entenda, o que ele fez foi uma aliança com as trevas. E aqui, ó, muitas pessoas estragam aquilo que elas foram fundamentadas para ser. Muitas pessoas deixam de ser aquilo que Deus gostaria que elas fossem. Sabe por quê? Por causa das alianças que elas fazem. É se relacionar com pessoas erradas, é abrir o coração para pessoas erradas, é um relacionamento com pessoas erradas, que aparentemente parece não produzir muita coisa, mas que a longo prazo vai fazer com que você se deforme. Porque Jeorão, quando ele fez essa aliança, não foi do dia para a noite que ele já começou a levantar altares com ídolos, não. Ele foi se convencendo, foi levantando um altar para ídolo aqui, foi levantando um altar para ídolo ali. Quando vê, ele estava pervertendo todo aquele povo. Ou seja, a sagacidade do diabo é essa, é fazer você ir levantando uma pequena coisa aqui, outra pequena coisa ali, fazendo aliança com pessoas erradas. Mas quer uma palavra para o teu coração? Deus quer colocar gente boa do seu lado, quer te dar um casamento abençoado, uma família abençoada, e eu creio nessa palavra que eu estou pregando aqui essa noite, entendeu? Então você precisa ter cuidado. Quantas pessoas você já não sabe
pessoas que poderiam estar ministrando, liderando, pessoas que podiam estar influenciando a cidade, pessoas que podiam estar tocando trabalhos avivalistas, gente que podia estar rodando o país, mudando de país, indo para a África, pregando, gente com poder, com autoridade, mas porque se relacionou errado, não está indo nem na igreja, não está frequentando nem a comunhão, justamente por quê? Porque fez uma aliança errada. Então tenha cuidado com as alianças que você faz. Então esse foi mais um detalhe, por quê? Porque a aliança com quem eu convivo pode estar deformando quem eu sou. Entende? E o outro detalhe que eu quero comentar para você aqui foi o seguinte: Deus percebeu aquilo tudo, que Jeorão estava pervertendo todo o povo que era dele, estava acabando com toda a base espiritual daquele povo, já estava todo o povo que se dizia povo de Deus levantando altar para Baal, levantando altar para tudo que é coisa, e Deus simplesmente usa um profeta. E é interessante a maneira com que esse profeta é utilizado. Ele manda apenas uma carta para Jeorão, mas uma carta pesadíssima, uma carta com conteúdo profético, um tanto quanto, eu diria assim, diferente daquilo que nós estamos acostumados, porque essa profecia que é enviada para Jeorão vai denunciar quem ele é. Isso é interessante, porque de fato é esse o papel de um profeta, é revelar a verdade, é trazer aquilo que está oculto, diferentemente e infelizmente daquilo que nós estamos vivendo, de um conteúdo profético que a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já sabe o que está falando, porque parece que são só palavras motivadoras, mas aqui não, você vê uma palavra confrontadora, uma palavra que traz a verdade à tona, e a própria Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe, mas está falando disso, está falando de uma realidade que vai revelando as nossas omissões, vai revelando a nossa falta de caráter, vai revelando a nossa vergonha, e é isso que eu tenho orado para essa geração, que Deus levante verdadeiros profetas, gente que traga uma palavra de Deus, que revele uma palavra de Deus, ainda que isso não, eu diria assim, ainda que isso não gere uma grande visibilidade, mas não é isso que nós estamos correndo atrás. Nós estamos correndo atrás de uma igreja saudável, de jovens cheios do Espírito Santo, de gente que goste de ter uma vida com Deus em temor e santidade. Então é isso que esse profeta manda. Ele manda uma carta para Jeorão, denunciando tudo que ele está fazendo, e ele vai dizendo assim: Jeorão, você se perverteu, você matou seus irmãos, você está fazendo coisa errada, você não está fazendo nada certo. E ele fala tudo isso para Jeorão, só que o que é mais interessante, que esse conteúdo que Jeorão recebe não altera em nada a vida dele. Ou seja, ele recebeu uma baita de uma mensagem, ele recebeu uma baita de uma, eu diria assim, uma palavra para edificar, para mudar a vida dele, mas simplesmente, sabe o que ele fez? Ele desconsiderou essa palavra. E é esse o grande risco de nós sermos frequentadores de culto e essas mensagens a não modificarem mais o nosso dia a dia. Isso é o grande perigo que todos nós passamos, de nós recebermos boas palavras, boas instruções, mas isso não modificar em nada o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa história. Então não desconsidere aquilo que Deus está falando, por mais pesado que seja, por mais, mais complicado que seja, mas não desconsidere aquilo que Deus está falando, porque pessoas que ignoram a correção de Deus estão sujeitas à deformação. Então não ignore aquilo que Deus está falando. Aí onde você está, se você puder fechar, deixa eu liberar essa palavra. A partir de hoje você nunca mais vai desconsiderar aquilo que Deus está querendo falar no seu coração. Entende? Ele simplesmente desconsiderou. Só que o profeta chancelou uma outra palavra, dizendo o seguinte: ó Jeorão, porque você foi assim, porque você não honrou sua aliança, porque você matou seus irmãos, você está fadado a Deus e contra você, e colocar em você uma doença incurável. E olha o que acontece com Jeorão. Jeorão tem uma doença nos intestinos que fica com ele durante 2 anos. Essa doença vai ganhando uma progressividade, ela vai aumentando, até o momento em que os intestinos de Jeorão saem todos para fora. Ou seja, ao desconsiderar uma orientação de Deus, uma correção de Deus, ele recebe o castigo de Deus. Então entenda, Jeorão morreu, só que o pior não é isso. Quando ele morreu, a cultura daquela época dizia o seguinte, que quando morria um rei,
As pessoas daquele reinado simplesmente levantavam uma fogueira em honra ao rei que estava estabelecido, em honra ao rei que tinha morrido, porque aquele povo, eles tinham esse respeito à liderança. Só que entenda, quando Jeorão morreu, ninguém fez nenhum tipo de fogueira. Ou seja, em outras palavras, o povo estava aliviado, que finalmente Jeorão tinha morrido, eles não iam ter que estar debaixo daquele jugo opressor, não precisavam estar debaixo daquelas orientações erradas, não estariam debaixo de um peso espiritual diabólico, maligno. Então quando ele morreu, a Bíblia diz isso, ninguém acendeu fogueira, e a palavra é chancelada com essa: Jeorão foi sem deixar de si saudades. E o questionamento que eu tenho para você, para que você guarde no seu coração, é essa pergunta: que legado você está deixando? O que vão falar de você daqui a 10 anos na sua igreja? O que vão falar daqui a 10 anos na escola que você estudou? Vão falar que você colava? Vão falar que você aprontava? O que vão falar da sua igreja? Vão falar que você não aparecia? Qual é a contribuição que nós estamos deixando para a nossa cidade? Qual é o legado que nós estamos deixando? O que vão falar da Almadergues daqui a 10 anos? O que nós estamos fazendo com essa oportunidade que Deus está nos dando? O que nós estamos deixando para a próxima geração? Qual é o nosso legado? Só que parece que nós somos nutridos com uma realidade bem estranha, de que para deixar um legado a gente precisa estar com o microfone na mão, assumindo uma tribuna, liderando, dirigindo coral, fazendo qualquer outro tipo de coisa. Só que entenda uma coisa: legado vai muito além disso, legado vai muito acima disso. Legado diz respeito a você ser apaixonado e entregue por aquilo que Deus te fez para você produzir. Entenda, às vezes a gente fica se questionando: como é que eu vou deixar um legado? Como é que eu vou deixar isso? Se eu só sei fazer isso, se eu só sei fazer aquilo. Aí você abre lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver a história de uma mulher chamada Dorcas, que a única coisa que você vê que a Bíblia relata ela fazendo é trabalhando com negócio de costura, que ela fazia e acolhia as viúvas daquela época. Não estava pregando, não estava dirigindo, não estava profetizando, não estava fazendo, não estava liderando, não estava nada. Ela estava apenas fazendo aquilo que ela tinha na mão para fazer. E a Bíblia diz isso, que quando Dorcas morreu, aquelas viúvas daquela época foram até os apóstolos para pedir para que eles orassem para que Dorcas ressuscitasse. Tamanho era a importância dela. E o que essa história nos ensina? Que a ferramenta que Deus nos deu, por mais simples que seja, é o suficiente para a gente deixar um legado poderoso para essa geração, para a próxima geração. Então recebe essa palavra aí onde você está. A ferramenta que Deus te deu, não sei se é um violão, se é um microfone, se é uma caneta, se é não sei o que, não sei se é uma, sei lá, não sei se é um talento para cozinha, não sei, mas a ferramenta que Deus te deu é o suficiente para você deixar e cravar um legado aqui na terra para a próxima geração. Alguém vai olhar e vai dizer: eu lembro quem ele era, eu lembro quem ela era, até hoje nós somos influenciados por ela, até hoje nós somos influenciados por ele. Aí onde você está, nessa igreja, nessa congregação, Deus quer usar a sua vida para modificar a sua cidade, a sua casa. E eu creio numa geração nossa, que vai modificar a estrutura, não apenas da igreja, mas vai modificar a estrutura da nossa cidade, da nossa nação. Deus quer levantar uma geração assim, que entenda e valorize a ferramenta que Deus deu. Amém, queridos? Eu tive o privilégio, para mim acabar aqui já orar por você, de congregar onde eu congrego até hoje, numa congregação que já tem 27 anos. E quando eu cheguei a essa congregação, eu comecei a perguntar para os irmãos qual era a história daquela congregação e tal, sou muito curioso. E é interessante que todos aqueles que vinham me trazendo retornos a respeito da congregação, eles falavam a respeito de uma pessoa, especificamente um obreiro que tinha cuidado por muito tempo aquela igreja. E eles diziam assim: Dilson, é que tem um homem que a gente não consegue esquecer dele. Parece que ele está aqui nessa igreja orando, parece que ele está aqui nessa igreja cuidando, parece que até hoje as orações que ele fazia estão sendo respondidas. Aí eles me disseram: Dilson, é o saudoso Sadi, que já descansa no Senhor. Aí eu comecei a me lembrar quem ele era. Eu tinha visto ele uma vez só, e a vez que eu vi ele estava pregando assim numa linguagem bem simples, não tinha muito conhecimento, não tinha uma grande bagagem teológica, mas a entrega dele fez com que ele fosse lembrado até os dias de hoje. Então entenda isso, a sua entrega vai construir um legado. Então aí onde você está, eu quero orar por você, nós já vamos ouvir um louvor, mas eu quero orar pela sua vocação, e quero que você, nessa oração, faça uma oração de posicionamento e diga: eu vou deixar
saudades. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te glorifico por essa palavra, Senhor, por esse alerta, por essa correção, por esse momento de alinhamento com a Tua palavra. Deus, há tantos corações que me ouvem nesse momento, meninos, moços, meninas, homens, mulheres, líderes, coordenadores, pastores. Eu peço a Deus que sobre cada um deles agora repouse a Tua mão poderosa e que nós possamos assumir essa identidade de quem coloca na mão uma responsabilidade de deixar um legado para as próximas gerações, que nós possamos assim, eu diria o contrário de Jorão, que nós possamos deixar de fato saudade, que aqueles que me ouvem, que são ministros da palavra, que eles preguem mensagens tão poderosas que daqui a anos essas mensagens serão lembradas, que os cantores, os dirigentes, que até hoje, que daqui a anos, Senhor, eles sejam lembrados, não aclamados em idolatria não, mas sejam lembrados pela entrega, pela paixão, pela maneira com que se dobraram diante dos seus chamados. Em nome de Jesus, abençoa e sela esse dom e essa vocação de quem me ouve nesse momento, é o que eu te peço em nome de Jesus.